Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos, nossos ouvintes, nossos internautas que nos acompanham aqui em mais essa transmissão do programa Espiritismo e Atualidade pela Web Rádio Cristo Consolador. Eu, Cosme Deolindo, e aqui ao meu lado, minha companheira amiga Silvia Almeida, nesta noite de domingo, né, Silvia? Friorenta, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Exatamente, Cosme, um friozinho bem bom, porque eu gosto de frio, né? Tá um friozinho bem gostoso. Tá o tempo perfeito, né? Não muito comum para o carioca, né? Que não está muito acostumado, mas uma delícia para mim que gosto, tá muito bom. Eu despertei para fazer o programa, que eu estava dormindo, Silvio. Mas esse tempo só pede, né? Só pede você ficar embaixo da cobertinha. Mas eu acordei cedo. Pois é. Bom, eu estava dormindo, descansando um pouco. Né? Vamos cumprimentar os amigos que já estão conosco. A nossa Eronides, boa noite, Cipicosme, boa noite a todos. Boa noite, Eronides. Boa noite, Ero. E bom, João Santana aqui conosco também. Boa noite a todos, saudações fraternas. Boa noite, amigo João. Boa noite, João. A Maria de Fátima Endes também, boa noite, Cosme, a todos os irmãos. Cosme vibrando positivamente para o nosso Flu na próxima terça-feira. Olha aí, também. E o da Silva também tá, Fátima. A Silva também é Fluminense. Eu também sou. Ela sabe que eu sou também. Só que eu sou bem fraca, né? Não sou assim muito de acompanhar, não, mas eu torço. Pois é. Vamos torcer. Exatamente. Nossa querida Célia Zacarias também aqui conosco. Escrevi aqui. Boa noite, Célia. Queridos irmãos, boa noite a todos. Boa noite, Celinha, tudo bom? E a Fátima aqui dizendo que frio, exatamente. Está uma delícia, né? A Niura, boa noite, Niura. Boa noite, Niura. Imagina para quem mora no alto, né? Da Boa Vista. E a Celinha Zacarias de São Paulo está dizendo que São Paulo está um frio danado também, né? São Paulo também. Lá, terra da garoa. Uma delícia. Bom, gente, muito bem, né? Como nós sempre fazemos aqui na nossa web rádio, né? Antes de iniciar o programa, a gente faz uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem, né? Na realização de mais esse trabalhinho. Então, vou pedir aqui ao meu querido amigo Cosme, né? Que faça por nós a prece de abertura. Ok, Cosme, meu amigo, por favor. Sim, vamos à nossa prece de abertura.
Senhor Jesus, divino amigo, mestre querido, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de todos nós estarmos reunidos em seu nome para mais esta apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Possam aqui estar conosco os nossos amigos espirituais, os nossos guias e também os mentores responsáveis por essa web rádio. Que eles possam nos conduzir às melhores reflexões e que no final do programa todos nós estejamos com os nossos corações mais fraternos, solidários, amigos e irmãos. E que possamos dividir as benesses que aqui recebemos com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Os nossos amigos, os nossos parentes e também, Senhor, os nossos desafetos. Pois somos todos espíritos imperfeitos à procura da nossa elevação moral que nos trará como consequência a nossa evolução espiritual. Abençoe nossos irmãos que nos acompanham nesse momento ao vivo. Abençoa também os nossos irmãos que nos acompanharão através do compartilhamento dessa transmissão. E que nós, Senhor, todos nós possamos estarmos juntos no final desta transmissão com os nossos pensamentos, os nossos corações elevados, para divulgar a sua mensagem do Evangelho segundo a revelação dos amigos espirituais, dos benfeitores do plano espiritual superior. E assim, Senhor, nós vos dissemos, graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, né? Vamos agora fazer uma leiturinha breve de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo e caiu para a nossa reflexão de hoje o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centro do que tiverem esperado. Ditosos que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano à obra. Graças a Deus, né? Muito bem, vamos cumprimentar aqui a nossa querida Elaine Baima também, que chegou aqui conosco. Boa noite a todos. Boa noite, Elaine. Boa noite, Elaine. A nossa querida Kátia, sempre aqui conosco também. Boa noite, querido Sibicós. Boa noite a todos. Noite fria, perfeita para estudos. Com certeza, né, Kátia? Uma delícia, né? Boa noite, professora Kátia. Muito bom mesmo. Bom, gente, acho que o nosso texto aqui já dá até uma dica, né? Do que nós vamos conversar hoje. Esse texto do Evangelho tem tudo a ver com o que a gente vai conversar, não é, Cosme? Nosso tema de hoje, Cosme, qual é? É o trabalho voluntário na casa espírita. É bem interessante também esse assunto, porque ele diz muito o que é a doutrina dos espíritos, né? Porque é uma ótima oportunidade para todo mundo que está envolvido dentro dos trabalhos de caridade, de voluntariado. E a Casa Espírita é um importante local onde esse trabalho é muito destacado, porque ele envolve principalmente o amparo, né, a proteção e o aconselhamento daquelas pessoas que às vezes que têm maior dificuldade, né? Os mais vulneráveis, principalmente. Mas, de uma maneira geral, todas as pessoas que vão até a casa espírita, elas podem ser envolvidas nesse trabalho, mas também podem doar. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tem no seu capítulo 15 o tema chamado Fora da Caridade não há salvação. E ele, nesse capítulo, ele fala muito bem a respeito de como nós podemos exercer essa caridade. E a caridade, ela deve ser exercida como Jesus entendia, como também
destaca o próprio codificador na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos imortais como entendia Jesus a respeito da caridade. E eles respondem que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, quando você passa por dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, vai aprender o que é a caridade, né, nesse capítulo, né? E muitos têm a ideia, Silvia, que na realidade não podem fazer o trabalho voluntário, fazer a sua doação, né? Porque não tem recursos materiais, né? Não tem numerário para isso. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles explicam muito bem que não só nesse sentido é a caridade, mas também a caridade moral, não apenas a material. E essa caridade, ela, de uma certa forma, moral, é uma caridade que os amigos espirituais, eles sempre informam, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos podem executar, todos. Porque ela é algo apenas que basta a pessoa desejar, vontade para isso. Porém, poucos são aqueles que verdadeiramente se voluntariam para exercê-la. Então, o trabalho no bem que a Casa Espírita oferece, né, desde o atendimento ali na recepção até para o encaminhamento de todas as atividades que ocorrem, é algo fantástico. E ela vive exatamente assim. Ela vive, a Casa Espírita, com um dos seus voluntários, desde aqueles que estão ali na recepção até a própria diretoria, os palestrantes, as pessoas que estão desenvolvendo qualquer atividade dentro dela, fazem por carinho, fazem por amor, principalmente para que possa esse trabalho ser executado envolvendo outras pessoas que vêm buscar. Então, o atendimento fraterno, a palestra pública, todos esses cursos que são feitos devem ser feitos nesse sentido de você trazer para a ação social, da melhor maneira possível, todos aqueles que têm o interesse em conhecer a doutrina espírita. E aí você provavelmente vai entender, conforme essa resposta dos benfeitores espirituais, nessa questão 886 do Livro dos Espíritos, vai trabalhar a benevolência, que é o trabalho do bem, vai trabalhar a indulgência, que é a misericórdia, conforme a resposta dele, e vai trabalhar o perdão, que talvez seja o ponto mais difícil, no sentido de que todos nós temos maior dificuldade para executar como Jesus entende. O Cosme, que você falou aí é um ponto bem interessante, que eu penso que toda pessoa que busca um templo religioso, uma casa religiosa, ela está buscando alguma espécie de conexão com Deus, né? Ela está buscando, eu imagino, aprender mais sobre esse lado espiritual, né? Como fazer uma conexão melhor com Deus, como viver mais de acordo com Deus. Uma pessoa que procura um templo religioso e que frequenta regularmente esse templo religioso, né? Então, a doutrina espírita ela coloca muito isso, porque a doutrina espírita não é outra coisa além do Evangelho de Jesus, né? O Evangelho redivivo. E eu penso que todo aquele que chega na casa e que começa a aprender sobre o que Jesus falou e que a doutrina fala também, justamente o que você disse, de caridade, fraternidade, amor ao próximo, né? Melhoria, reforma íntima, tudo isso, eu acho que a pessoa tem dentro da casa espírita uma série de oportunidades para exercer tudo isso, né? Por quê? Em geral, as pessoas vão à casa, né? E elas só vão em busca de alguma coisa. Elas, em geral, vão buscar alguma coisa daquela casa, né? Ninguém vai à casa espírita pensando o que eu posso fazer aqui para ajudar? O que eu posso fazer aqui para que essa casa fique melhor, que ela cresça, ou que ela ajude a um número maior de pessoas, o que ela está precisando, né? Em geral, as pessoas vão... eu vou falar de casa espírita porque é o que eu conheço, tá, gente?
vão à casa espírita só buscando receber da casa, né? Receber orientação, receber apoio, receber consolo. E algumas vezes elas ficam, né? Vão ficando, e naquele hábito, né? De repente vai a uma sessão, sei lá, toda segunda-feira à noite, ou toda quarta de manhã, ou toda sexta, sei lá que horário, né? E ela vai toda semana, não falta, né? Ela deseja muito receber lá o seu passe e tudo mais, né? Beber a aguinha frutificada, mas será que ela pensa, né? Que aquele espaço, de repente, tem um aluguel que precisa ser pago, aquele espaço tem uma luz que também é paga, né? Uma água e tudo isso, que ali, para que a casa funcione, precisa de uma estrutura razoavelmente grande, né? Para que funcione. Você precisa, como você falou, de pessoas na recepção, você precisa de pessoas fazendo a palestra, pessoas ali para dar o passe, para ajudar numa coisa e outra, o atendimento fraterno, um serviço, de repente, na biblioteca, não é? E quem faz? Quem faz isso? São os voluntários, né? Porque todo o trabalho da casa, eu diria que mais de 90%, algumas casas têm a felicidade de ter 100% do seu trabalho voluntário, algumas não, algumas precisam, de repente, pagar para que a pessoa vá lá fazer a parte da limpeza, ou para que trabalhe na secretaria, uma coisa ou outra, mas algumas casas, que eu acho o ideal, têm 100% dos trabalhos realizados lá feitos com o concurso de voluntários, né? Então, é muito importante que as pessoas pensem também um pouquinho nesse lado, né? Em se doar. E eu considero que a Casa Espírita nos oferece um manancial de oportunidades para nós nos tornarmos pessoas melhores, né? Como você bem falou, né, Costa? Lá dentro você vai encontrar uma série de pessoas diferentes, né? Uma série de pessoas que, embora comunguem do mesmo ideal religioso, vamos dizer assim, mas são pessoas de cultura diferente, de formação familiar diferente, cultural diferente, né? Tudo isso é diferente e a gente precisa aprender não apenas a viver, mas a conviver, né? Então, esse convívio deve ser um convívio sempre amoroso, sempre fraterno. A Casa Espírita não é local, né, para que os trabalhadores, os voluntários se desentendam. É um local justamente que a gente vai para aprender a ser melhor, né? Então, isso é muito, muito importante que a gente tenha isso em mente, que a casa não vive, né, sem a colaboração dos seus voluntários, trabalhadores, e sem, obviamente, esse trabalho, né, voluntário que é realizado, porque senão como é que você vai fazer? Às vezes a casa começa com meia dúzia de idealizadores, mas com o tempo, né, essa meia dúzia já não consegue mais tocar os trabalhos sozinho, precisa de que outras pessoas auxiliem, né? Então é muito importante que as pessoas se toquem, né, dessa necessidade de se voluntariarem para os trabalhos da Casa Espírita. Tem muita coisa, né, Cosme? Tem cantina, tem biblioteca, tem secretaria, tem o atendimento fraterno. Ah, mas como é que eu vou fazer atendimento fraterno se eu não sei nada? Mas estude, né? Ah, mas eu não tenho dia para comprar livro, mas a biblioteca está lá, né? A biblioteca está lá. Se você quiser estudar, conhecer mais a doutrina, está tudo lá à disposição, né? Então, é uma questão de você sair, muitas vezes, da sua zona de conforto, onde você só vai para receber e pensar um pouquinho mais em doar, né? O espírita, Silvia, ele é muito conhecido por esse trabalho que ele faz de voluntariado. É muito comum você encontrar grupos espíritas, né, fazendo a distribuição de sopa, de agasalhos, né, de vestuário, né, de uma maneira geral, e sempre envolvendo, independente de quem quer que seja, essas ações em locais, né, que são determinados, escolhidos, para o grupo fazer a sua atuação. Mas, quando nós temos todo essa grande oportunidade de estarmos ali exercendo, por desejo próprio, essa ação social,
Eu acho que ela começa muito, Silvia, primeiramente, conforme você falou, todas as pessoas que chegam na doutrina, elas primeiro precisam entender, se colocar o que é a doutrina. Porque eu acho que a consciência do trabalhador voluntário é quando o trabalhador ele já tem consciência do que é, na realidade, essa divulgação do Evangelho do Cristo. Quando você fala em atendimento, eu lembro muito do próprio Cristo, né? Da missão de Jesus, que desce dos páramos mais altos e vem aqui servir. E ele mesmo abordou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e ser o último dos seus servidores, escravo de todos, nos dando a questão da humildade, que é muito importante. Então, quando a pessoa chega na casa, e às vezes a maioria chega com grandes dificuldades, sejam elas materiais, sejam elas psíquicas, sejam elas morais, a partir do momento que esse tratamento inicia, quando ela coloca o pé na casa, ela vai começar a entender o que é a doutrina. Então, as palestras elas são muito importantes. Então, o dirigente, as pessoas que estão ali no trabalho do passe e o próprio orador, né, o palestrante, eles vão, através dos estudos, passando essas informações. Com o tempo, a pessoa ela vai começar a se equilibrar. E se equilibrando, ela vai criar esse amor, esse carinho pela própria doutrina, o entendimento dela, e depois ele vai se sentir necessidade de aprofundar nos estudos. Porque, com certeza, a palestra pública, ela atrai, as pessoas gostam do que ouvem, né? Mas elas também precisam buscar esse entendimento para que elas possam também ser dínamos divulgadores. Então, a partir do momento que as pessoas começam a se interessar pelo assunto e começam a estudar, a procurar se aprimorar dentro do que é a doutrina, automaticamente ela já está se colocando como voluntário. Porque o divulgador espírita é um trabalhador voluntário. Ele não está fazendo isso para receber algo. Ele está fazendo porque ele gosta do que ele aprendeu, ele gosta do que a doutrina propõe, e automaticamente ele vai acabar criando laços, né, com a casa em que ele está frequentando. Eu acho que a maioria de nós aconteceu dessa forma, né? Você cria laços e aí automaticamente você vai buscar as necessidades que aquele espaço, aquele local, aquela casa, ela vai te envolver. Agora, Silvia, isso também é bastante interessante porque é um trabalho também que traz para aquele que executa uma sensação muito boa, porque quando você faz o bem, automaticamente você está semeando aquilo que Jesus dizia e que fazia e pedia para que todos executassem, que é a compaixão, né? Sem entender o problema do outro. Porque nós, seres humanos, temos, de uma maneira geral, um ego muito grande. Então, por esse ego ser muito grande, nós sempre achamos que o nosso problema é sempre maior do que o problema do outro. Então, o meu problema é sempre, o meu fardo é sempre mais pesado, o meu problema é de maior dificuldade. Claro, para você ele sempre é, mas e se envolvendo, né, nesses trabalhos, você vai descobrir que existem situações piores. Existem situações assim bem mais difíceis. E aí eu acho, Silvia, que a própria doutrina nos ensina que esse Evangelho do Cristo, né, esse Evangelho da compaixão, como e a gente pega o próprio Evangelho e a gente vai descobrir que Jesus não criou nenhum grupo, nenhuma congregação. Jesus fazia a sua disseminação da sua mensagem onde ele estivesse, na praça pública, né, embaixo da árvore, a caminho. E quando ele parte, ele deixa essa mensagem sedimentada, e aí sim é que vai ser criado a Casa do Caminho, que é, na realidade, um local onde ele vai, Pedro e os demais discípulos, vão começar ao atendimento de todos aqueles deserdados.
independente de quem quer que fosse. Batia na casa do caminho, era de fato acolhido. E às vezes pessoas até... Um trabalho totalmente exatamente voluntário. Então, esse trabalho voluntário que hoje ele não está apenas na Casa Espírita, mas nós estamos falando especificamente na Casa Espírita, porque é o tema, né, o trabalho voluntário na Casa Espírita, ele é disseminado em vários grupos da sociedade, que a gente chama de o terceiro setor, né, que pessoas, independentes de terem um trabalho religioso, executam isso, fazem esse tipo de trabalho porque estão preocupados com o próximo. E essa preocupação é uma preocupação bem social, e principalmente num país como o nosso, um país que tem uma desigualdade ainda muito grande, um país ainda que tem muita necessidade das pessoas serem acolhidas e, de uma certa forma, cuidadas. Esse trabalho, ele tem essa dimensão de atendimento, mas para aquele que executa, como a gente falava aqui, ele vai nos dando toda uma abordagem que a gente vai criando caiu a sua de certa forma, vai fazendo com que a gente cresça como pessoa, cresça como ser humano. E é exatamente aquilo que Jesus ele fez nos seus exemplos. Nas suas diversas passagens, ele não escolhia quem atender, ele escolhia todos aqueles que o procuravam, ele tinha uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, e buscava isso. Então, nas campanhas que as casas espíritas fazem para o trabalho, seja para lavar o banheiro, ajudar na cantina, para trabalhar na recepção, esse trabalho mais operacional, mais administrativo, também é trabalho voluntário e também deve ser muito valorizado. Porque a gente tende, Silvia, a achar que na casa espírita o trabalhador mais importante é o palestrante, é o diretor, que, na realidade, nós devemos entender que esses que têm que ter a responsabilidade e que exercerem a humildade que Jesus falou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Então, quanto maior a sua projeção dentro da casa espírita, maior a sua responsabilidade para provar a humildade. Porque, se não for assim, nós não estaremos exercitando aquilo que Jesus nos pede, a questão da humildade. E essa humildade, está lá no Evangelho de Marcos, ser o menor de todos, ela deve ser sempre procurada para ser um exemplo daquele que executa para todos, e não apenas no desempenho da sua tarefa que está ali. O que eu estou dizendo é o seguinte: porque você foi o presidente da casa, porque você é o diretor da casa, porque você é o palestrante, ninguém vai te ver com a vassoura na mão, ninguém vai te ver ajeitando, fazendo qualquer outro tipo de doação, porque eu agora estou num patamar diferente. Se alguém se colocar dessa forma, não entendeu o Evangelho de Jesus, não entendeu a proposta da questão do trabalho voluntário e a questão da humildade, que devem estar ligados a esse trabalho. Com certeza, Cosmo. E você tocou num ponto interessante, que é a questão das pessoas, às vezes, só se interessarem por ocupar dentro da casa espírita posições de algum destaque, algum relevo, né? Algum relevo. E aí, se não for assim, elas não têm interesse, né? Se for para ajudar na cozinha, se for para ajudar na cantina, na biblioteca, né? Se for para ajudar em um trabalho na parte da limpeza, do que seja, as pessoas normalmente não têm interesse, né? Então, na verdade, eu acho que nós o grande tema da noite de hoje é justamente o despertar dos espíritas, o despertar das pessoas que vão à casa espírita, né? É óbvio que você chegou na casa espírita hoje, você não pode hoje estar chegando, eu quero ser voluntário aqui em alguma coisa. Não. Primeiro você vai sentir, você vai começar a frequentar, você vai se ambientar, você vai gostar, e como você falou, você vai se sentir tão bem ali, né? Se acontecer, porque existem pessoas também que vão à casa espírita, não é? Quando estão passando por momentos muito difíceis, e quando tudo fica bem, ela nunca mais volta. Tudo bem, não é necessário você ficar
eternamente ali se a casa não lhe tocar, se a doutrina não tocar seu coração. Mas estamos falando daqueles que frequentam com regularidade a casa. Mas se você gostou, você continua indo, né? Você gosta de frequentar, você gosta de ouvir as palestras, você gosta de receber o passe, água fluidificada, que seja, você gosta da ambiência e tudo mais, eu acho que quando você já estiver assim, bem ambientado, acho que chega o momento de você querer realmente se inserir naquele contexto, né? Porque a pessoa que apenas vai na casa, ela acaba ficando assim só na superfície, né? Ela fica só na superfície, só assim, na parte de cima, né? Na superfície. Ela não penetra verdadeiramente nas necessidades da casa. Ela não está efetivamente fazendo parte da casa. Ela não está sendo uma trabalhadora da casa, né? Ela está ali como público, como frequentador puro e simples. Ela vai, recebe e vai embora. Vai, recebe e vai embora, né? Então, ela não quer, no fundo, ela não deseja mais do que aquilo. Ela não deseja se envolver mais. E aí é muito interessante, Cosme, quando às vezes você vê aquela pessoa que sempre vai, toda semana está lá direitinho, aí você, trabalhador, né, chega perto e pergunta, fulano, será que você não gostaria de ser voluntário ali na recepção? Será que você não gostaria de ser voluntário na cantina, voluntário nisso ou naquilo? E aí, muito frequentemente, a gente recebe um não, né? Ah, não posso, eu não tenho tempo, é muita responsabilidade para mim, não estou preparada, né? Então, nós queremos hoje chamar a atenção das pessoas com relação a isso, né? São oportunidades, né? São oportunidades que batem a nossa porta para que a gente possa servir, crescer e se melhorar. Tem uma historinha que dizia o seguinte, que era um crente que vivia pedindo a Deus que lhe desse um sinal, né? A Jesus que lhe desse um sinal de como ele deveria fazer para chegar no reino dos céus, isso e aquilo, né? Aí um dia chega uma pessoa na casa dele pedindo um auxílio qualquer, e não posso não, estou com pressa, isso e aquilo. Aí o outro vai, pede uma ajuda, ele também não pode fazer, nunca podia fazer nada. Todas as vezes que chegava a ter ele uma oportunidade de servir, de ser útil, de se doar a alguém, a alguma situação, ele nunca podia, né? Ele nunca podia. E aí, em determinado momento, ele vai e continua, né, lá se questionando por que Jesus não falava para ele como fazer, não sei o que lá, como é que ele ia saber o que tinha que fazer. E aí tem um sonho, alguma coisa assim. Então, nossa, mas eu já te disse tantas vezes, já coloquei tantas situações para você ser útil, para você fazer a coisa, e você nunca pode. Então, eu acho que é o momento da gente pensar nisso, sabe? Porque ocorre muito isso. Ocorre muito de você chegar perto de um frequentador, né? De um frequentador, e perguntar se aquela pessoa não gostaria de fazer um determinado trabalho na casa, uma horinha que seja, uma vez na semana, né? Meia horinha, o que for, e a pessoa invariavelmente diz que não pode. A maioria, lamentavelmente, diz que não pode, né? E depois não sabe do que ela pode fazer, né? Como dizia o personagem da história, né? Para alcançar lá o reino de Deus, ou para ser agradável ao Senhor, né? Então é muito interessante. Me lembra também um caso, Cosme, que falava lá de Nosso Lar. André Luiz relata isso, que veio uma senhora que foi pedir uma certa benesse lá em Nosso Lar, e aí perguntaram para ela dos trabalhos que ela fazia, né? E ela não tinha nada, não tinha feito nada, porque ela nunca queria fazer nada, né? Todo trabalho que era oferecido para ela botava um defeito, uma dificuldade, e não fazia. Então, gente, nós temos que pensar também, né, que para receber a gente precisa dar, sabe? Para receber a gente também precisa dar. E a gente não pode ficar apenas naquela posição do recebedor, né? A gente precisa doar um pouquinho também de nós, né? Deus nos dá tanto, e o que é que a gente dá em troca, né? Então, isso é muito importante. E aqueles que, porventura,
né, façam trabalho voluntário, que eles observem que o trabalho voluntário é importantíssimo, tão importante como um trabalho não voluntário. Porque quando você diz, eu vou estar aqui nesse dia, nessa hora, para abrir a biblioteca, você tem que estar lá. Porque a casa conta que você esteja lá. E se você não for, não vai ter ninguém. Se você não for, a biblioteca vai ficar fechada, né? Se você não for fazer o seu trabalhinho na recepção, a recepção vai ficar vazia. Então, entender que o trabalho voluntário é uma grande responsabilidade. E quando a gente assume esse trabalho, a gente tem que assumir com toda a dedicação, com toda a responsabilidade também, né? Então, um ponto bastante importante, que às vezes a pessoa fala, mas eu sou voluntário. Como se ser voluntário não incorresse em responsabilidade. Mas claro que sim, né? Claro que sim. O trabalho voluntário é importantíssimo e exige tanta dedicação e responsabilidade como qualquer outro, né? A pessoa tem que saber que ela está ali. Mas o André Luiz tem uma frase que é célebre, né? Diz que quando o trabalhador está pronto, né, aparece o trabalho. Aparece, pois é. Eu particularmente, eu gosto muito da parábola do bom samaritano, que é uma parábola assim que ela diz muito em relação a essa questão de que muitas pessoas se aproximam da escola religiosa da sua preferência, do seu coração, e acham que você só pode executar a caridade ali dentro. E quando Jesus conta essa parábola, ela é bem interessante, porque ele comenta, a parábola começa com um questionamento de um doutor da lei que pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para ganhar o reino dos céus. E Jesus responde para ele, o que está escrito na lei? Ele responde, amarás o teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu amor, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E aí Jesus diz, pois fazer isso, né, e assim alcançará. Mas tem uma... Aí Jesus coloca isso, né, fazer isso, né, para poder ele alcançar. Mas aí Jesus conta a parábola. Mas há uma história também que ele vai abordar antes dele começar a contar a parábola. Porque ele foi suscitado. E aí ele conta. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, né? Jericó para Jerusalém, e foi assaltado. Seu corpo ficou inerte no chão, jazia no chão. Passou, primeiramente, um levita, não fez nada. Olhou o homem, passou lá. Posteriormente, passou um sacerdote. Olhou o homem, que jazia no chão, também não fez nada. Vejam o seguinte, gente, o levita era um trabalhador do templo. Ele tinha conhecimento da questão, desse conhecimento que o doutor da lei perguntou, amar o Senhor teu Deus, né? Amarás de todo o teu coração, né? E a própria questão do amor ao próximo. Mesmo, né? E o sacerdote, sem precisar a gente colocar, porque era um conhecedor, sabia das escrituras, conhecia. Então veja que Jesus, ele vai abordar que esses dois sabiam muito bem o que era importante para Deus, para poder ganhar esse reino dos céus. Aí Jesus conta, porém passou um samaritano que vai ao encontro do homem, pega ele, coloca no seu cavalo, entrega numa hospedaria, paga ao hospedeiro uma parte dos seus recursos para cuidar do homem, diz que tem um compromisso e vai a esse compromisso, mas que retornaria. E se tivesse mais alguma coisa a ser paga, ele assim faria. E aí Jesus pergunta, qual destes teve maior caridade com aquele homem que estava no chão, né, que jazia ali no chão? E o doutor da lei responde, o samaritano. Essa parábola, ela parece uma parábola simples, mas o samaritano, gente, era aquele povo, né, que, na realidade, era odiado pelo próprio judeu. A gente sabe muito bem, pela história de Israel, que existe uma cisão, né, nas 12 tribos. 10 tribos vão para o norte e 2 tribos ficam no sul. As tribos do norte, elas formam o reino de Israel, cuja capital era Samaria.
e as duas tribos do sul formam o reino de Judá, que a capital era Jerusalém. E os samaritanos não queriam que os seus judeus descessem para adorar a Deus no Templo de Salomão, no sul. Né? Então ficou aquela situação ali durante muito tempo. E essa situação dessa cisão dentro das tribos é que gerou toda essa confusão. Então, o judeu samaritano era odiado pelo próprio judeu, porque fazia parte daquela cisão. As duas, na realidade, na história nos conta que os dois reinos eles foram destruídos, eles foram subjugados, porque viraram escravos, né, do reino do norte dos assírios e o reino do sul dos babilônios. Ou seja, os dois caíram. Um mais cedo que o outro, mas caíram. Mas na história da parábola de Jesus, o que acontece? Jesus nomeia o sacerdote e o levita e o samaritano. Mas ele não diz na história quem é aquele homem, qual era a nacionalidade daquele que jazia no chão, o assaltado. E isso não está por acaso. Se a gente for refletir, o que Jesus estava dizendo? Que essa caridade ela deve ser exercida para qualquer um. Ele não estava falando que aquele homem ali era um judeu, que era alguém do norte, que era alguém do sul, ou que era, na realidade, um que não era judeu. Ele não dá o nome daquele homem, nem dá informação nenhuma. Diz apenas que ele jazia no chão. Ou seja, ele estava querendo nos dizer que essa caridade ela deve ser exercida independente de quem quer que seja. Porque se ele não está dizendo, não está informando que deve ser feita para fulano, para Beltrano, é para qualquer um. É o que a gente entende na parábola. E esse trabalho voluntário, quando a gente exerce dentro da casa espírita, a doutrina nos informa exatamente isso, que a gente deve executar esse trabalho na melhor das intenções, com a maior das boas vontades, né, Silvia? Por quê? Porque qualquer um pode ser beneficiado por ele, mas o maior beneficiado sempre somos nós que o exercemos. Porque nós estamos semeando as benesses do céu, aquilo que Jesus nos pedia para que a gente pudesse fazer. E isso é muito salutar. A gente entender e exemplificar aquilo que o Mestre está há muitos anos, há mais de 2000 anos, nos pedindo para que a gente execute. Tá? E que é uma situação que pede essa compreensão. Porque se a gente for, não, eu só faço para aqueles que são espíritas, eu só faço para aqueles que são da religião A, B ou C, a gente vai estar segregando. E não essa caridade ela não é segregatória. Ela deve ser uma caridade aberta. Ou seja, ela não é particular. Ela deve ser para todos. E aí sim nós estaremos executando aquilo que Jesus nos pede. O Cosme também, né, não escolher, né? Como nós comentamos antes, né, não escolher, eu só vou fazer se for para ser diretor ou presidente da casa, ou ter uma posição de destaque, dirigir uma sessão, fazer acontecer, né? Então, isso também é extremamente importante, porque nós somos ou queremos ser aprendizes do Cristo, que é o nosso guia modelo. E o que Jesus fez na última ceia, né? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele que era o mestre, o Senhor, né? Ele lavou os pés dos seus discípulos. E aquilo ali, né? Aquele ato de lavar os pés era o ato de maior humildade que existia ali naquela época. Por quê? Porque os escravos, os servos, lavavam os pés dos seus senhores quando eles chegavam da rua, né? Então era uma coisa assim era um trabalho extremamente humilde, tanto que quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele não queria, ele achou assim, mas como, né? E aí Jesus, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí então lava o pé, a cabeça, o corpo todo, né? Porque é aquilo ali. O que Jesus estava ensinando ali naquele momento? Jesus estava ensinando a humildade. Jesus estava ensinando que todos, independente da posição, deveriam servir. E ele, supostamente ali, né,
o que estava na posição mais elevada estava fazendo o trabalho mais humilde. Então, quem é o maior no reino dos céus? É aquele que mais serve, né? É aquele que mais ajuda, que mais colabora. Então, voltando ao ponto, eu acho que todos nós, quando chegamos na casa espírita, nós estamos buscando a nossa elevação, a nossa melhoria, o nosso crescimento espiritual, né? A nossa reforma íntima. E se nós somos aprendizes do Cristo, um dos primeiros pontos é esse, servir. No que é que eu posso ser útil? Né? No que é que eu posso ser útil aqui? O que a casa está precisando? Está precisando de alguém para limpar ali, passar uma vassoura aqui, para fazer, descascar um legume lá na cozinha, para sopa, que o pessoal vai sair distribuindo para os irmãos de situação de rua, né? Ajudar lá no bazar, dobrando roupa, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Então, tem sempre trabalho, né? Tem sempre trabalho. Agora, o que é muito doloroso, né, para aquele trabalhador da casa, aquela pessoa dedicada, é quando você chega para alguém, né, e você convida para o trabalho e a pessoa não aceita. É muito triste, porque você vê que a pessoa está ali, né, parece gostar muito da doutrina, mas é um gostar, né, um viver superficial. E todas as vezes em que você pede um pouquinho mais para aquela pessoa se doar à doutrina, se doar à casa, ela nunca está pronta, ela nunca pode, né? Então, eu acho que isso é um problema muito sério, né? Porque a gente tem que pensar nisso. Nós somos aprendizes do Cristo. O Cristo disse: quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o maior servidor. E a casa espírita é a nossa escola também. É o local onde nós vamos aprender, né? Aprender a ser pessoas melhores. Ou deveria ser, né? Então, um dos pontos básicos para a gente começar a exercer isso é se doando, fazendo trabalho voluntário, né? Fazendo trabalho voluntário. E para você fazer o trabalho voluntário, é prescindível também que você conheça, que você esteja ali com conhecimento da doutrina. Então, que você esteja sempre estudando, sempre lendo, busque fazer cursos dentro da casa, para que você, na recepção, saiba dar uma informação correta, não é? Isso é extremamente importante. Então, eu acho que nós precisamos olhar um pouquinho mais para o que estamos fazendo dentro das nossas casas. Qual é o nosso papel? Nós estamos indo apenas buscar ou nós somos capazes de nos doar um pouquinho também para cada espírito que a gente frequenta, né? Cosme? Não congelou, não. Estou aqui. Não é? Eu acho isso uma coisa muito particular, né, Silvio? Porque as pessoas têm suas tarefas, as pessoas têm as suas vidas. A gente precisa entender que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu despertar. E nesse ponto, a doutrina espírita ela é muito clara, quando ela deixa que a responsabilidade é nossa. A gente pode convidar, a gente pode mostrar, mas a decisão é de cada um. E essa decisão só vai acontecer a partir do momento que a pessoa tiver um start mesmo. Porque, por mais que você ache que a pessoa está pronta, ela precisa também se considerar que está pronta. Porque, normalmente, as pessoas dizem que não são capazes de executar. E se a gente não tentar, se a gente efetivamente não abraçar aquilo, né, com vontade, a gente nunca vai estar realmente. Porque não existe na casa espírita selo, olha, esse aqui é trabalhador pronto, esse aqui é trabalhador meio acabado, esse aqui é trabalhador inicial. Não existe. E o tempo não significa nada, porque às vezes você pode pegar um trabalhador de pouco tempo de casa, mas com uma consciência, uma responsabilidade bastante madura, amadurecida, e você pode ter outros trabalhadores de muito tempo que estão ali passando, ainda não se sentem prontos, ainda se sentem um pouco inseguros, e é uma coisa que, na realidade, a casa ela vai precisar entender que cada um tem o seu tempo, entendeu? Tem o seu despertar. Essa questão de trabalho voluntário, Silvia, eu vou falar uma coisa para você.
Eu fiquei muitos anos trabalhando no sábado à tarde, e durante são 8 anos, 7 para 8 anos direto, sábado à tarde. Quando você poderia estar fazendo outras coisas. É uma questão de opção. Poderia ter feito outros cursos, outras coisas. Eu estava trabalhando na evangelização. Eu trabalhei no meu trabalho corporativo, eu fiquei 14 anos numa reunião toda quarta-feira, de 1 às 2. De uma até 2h30. Não é qualquer pessoa que faz isso. Não é qualquer pessoa que abraça isso. Eu não estou dizendo que a gente é especial, não é isso. Mas essa consciência é de cada um. Porque quando as pessoas me pediram para fazer o estudo no trabalho corporativo, eu sabia que para mim seria diferente, porque eu encaro de forma diferente. Outras pessoas encaram de uma maneira, se não deu hoje, semana que vem a gente faz naquele horário. Ou então a gente volta depois. Eu falei, não é assim. Eu não aprendi doutrina assim. A gente tem que ter compromisso. Se a gente não tiver compromisso, o negócio não vai. Então, enquanto eu não sair, eu fiquei o tempo inteiro. Agora, a gente não pode cobrar isso de qualquer pessoa. Porque as pessoas, de fato, elas fazem as opções, elas colocam a sua vida, né, dentro daquilo que faz. Né? Se você não encaixar um tempo, um horário, uma predisposição, você não vai fazer. Tem uma frase que diz o seguinte: tempo é uma questão de preferência. De prioridade. Tenha preferência, você vai encontrar o tempo. Na verdade, Cosme, a gente não está fazendo aqui nenhum tipo de chamamento no sentido de obrigatoriedade. O fato de você... A doutrina espírita não obriga a nada, a gente já falou isso aqui. O espiritismo não obriga nada a ninguém, a fazer nada. É uma questão de despertar. Exatamente. É uma questão de você olhar, né, realmente e pensar. Né? É você estar ali, você ler. O Cristo disse, quem for o maior, né, é aquele que mais serve. As pessoas despertam ao mesmo tempo, Silvia. A gente vai ter que entender isso. Claro, as pessoas têm tempo para despertar isso. Cada um tem o seu momento, entendeu? O que nós estamos aqui querendo dizer é que as pessoas têm um pouquinho mais de atenção e de sensibilidade para isso. Porque, às vezes, a pessoa passa batido. Ela acha normal. Muitos vão passar batido, Silvia. Muitos vão passar batido. Ela vai ali toda quarta-feira e acha que está ótimo. Né? Acha que está ótimo. E o que eu quero te chamar a atenção, gente, é que nós podemos estar perdendo uma excelente oportunidade de melhoria íntima e de crescimento. Né? Ou seja, a oportunidade de crescer pode estar batendo na nossa porta e a gente simplesmente não está abrindo. Né? Então, é um chamamento no sentido de observa melhor. Fica mais atento. Será que as oportunidades não estão batendo a sua porta e você não está vendo? Né? O espiritismo, Silvia, Congelou? Congelou. Descongelou agora. Está falando do espiritismo? O espiritismo, ele tem uma particularidade que eu gosto muito, que ele não obriga ninguém a fazer nada, a doutrina espírita. E eu vejo aí exatamente uma coação de muitas religiões dizendo que a pessoa tem que fazer. Esse negócio do que você tem que fazer, desculpa, não é espiritismo. O espiritismo trabalha com a consciência de cada um. E a gente, até porque ninguém manda em ninguém. E eu vejo que as pessoas são, tipo assim, meio que pregadores da razão. Se não fizer isso, vai acontecer. Desculpa, isso não é doutrina. E isso é muito ruim. E a gente percebe que as pessoas têm dificuldade nesse entendimento. As pessoas, às vezes, elas acabam fazendo porque elas são comandadas. Né? E isso não é dentro da doutrina. A doutrina ela vai trabalhar com o despertar, o amadurecimento do ser, esse ser integral que todos nós somos. E que, às vezes, demora muito tempo. Talvez seja exatamente por isso que no espiritismo a gente está com 1,9% da população, né, como foi declarado aí, e não com 50%. O espiritismo trabalha com o despertar de cada um. Ele não vai obrigar ninguém, ele não vai forçar ninguém, não vai dizer que se
Se você não fizer trabalho voluntário, você não vai para o céu, não é isso? Não vai falar isso. É o despertar de cada um. E isso eu acho que isso é um amadurecimento do ser. E o ser, ele precisa estar maduro para ele fazer com consciência. Não, sim, isso aí não há a menor dúvida, Cosme. Não há a menor dúvida de que cada um tem o seu momento. Né? Cada um tem o seu momento. Né? O que nós estamos aqui querendo chamar atenção é para que as pessoas vejam, né, melhor isso, observem melhor e não e reconheçam se elas não estão deixando passar oportunidades, né? Não estão deixando passar oportunidades. Porque, conforme você falou, né, a nossa prioridade, né, o nosso tempo, melhor dizendo, depende da prioridade que você dá para ele, né, do que você vai fazer ali. Né? Então, o que é importante para você? O que você deseja? O que você acha que você pode fazer de bom aqui? Né? Então, isso é uma questão de prioridade. Né? Tudo é uma questão de prioridade. Você vai fazer ou não vai. Você vai ajudar ou você não vai. Você vai continuar indo simplesmente ali, meio que bater o ponto, ou você vai se integrar naquela sociedade, naquele ambiente, e a partir dali você crescer mais, né? Em auxílio e no que você pode ajudar ali na casa e aprender também, né? Então, isso é uma questão, como a gente falou, né? Prioridade. Né? Prioridade, cada um tem o seu tempo. Mas a gente está querendo aqui apenas dar um despertar, né? Procurar um despertar. Até mesmo os apóstolos de Jesus, né? Só despertaram para fazer a Casa do Caminho depois que o mestre havia desencarnado, né? E só entenderam a mensagem do mestre depois que ele apareceu no domingo lá de manhã, né? Conviveram com Jesus 3 anos, né? Direto, vendo tudo que ele fazia, estudando com ele direto, mas não tinham a menor noção, efetivamente, do que eles deveriam fazer, né? E só após, né, o domingo, quando Jesus ressurgiu, né, é que a ficha caiu, né? Mas eu sempre acho, né, que quanto mais cedo a nossa ficha cai, melhor para a gente, né? É melhor, então, com certeza. A gente podendo, né, compreender a mensagem, compreender a nossa missão o mais rápido possível, melhor será o aproveitamento da nossa encarnação aqui, enquanto aqui estivermos, né? Bom, nosso tempo acabou. A Célia Zacarias está colocando alguma coisa aqui, vejamos. A doutrina espírita não nos obriga a nada, porém espera tudo de melhor de cada um de nós. Exatamente, Célia. É isso aí. Né? Não nos obriga a nada, mas espera o melhor de cada um de nós. Né? João, excelente explanação. Vejamos aqui. Ótima semana a todos. Boa noite, João. Gente, vamos aqui rapidinho, né? Para fechar o nosso estudo de hoje com a nossa prece, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, nosso querido e amado mestre, aos amigos espirituais que coordenam os trabalhos da nossa Web Rádio Cristo Consolador, toda essa espiritualidade amiga que nos acompanha sempre. Agradecer por tudo que tivemos nessa noite, agradecer pela semana que passou e agradecer pela semana que se inicia. Pedimos a Deus, a Jesus, aos queridos amigos espirituais, que possam continuar nos guiando, nos orientando, sendo o farol nas nossas vidas. E que possamos todos estar de volta aqui no próximo domingo para mais um Espiritismo de atualidade. Ok? A Nilga colocando aqui, excelente semana para todos nós, né? Elaine Baima, que pena que acabou rápido, muito bom. Fátima Enes, gratidão, uma semana de paz e luz para todos. Exatamente, queridos. Então, Cosme, meu amigo, até bom finalzinho de domingo para você e até o próximo, né? Vou continuar meu sono, Silvio. Tá bom. Tá ok. Amanhã é feriado para aqueles que trabalham, né? Presencialmente, né? Pois é. Tá bom, então, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana para todos e até o próximo domingo, se Deus quiser. Uma semana de paz. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.